Acordamos, pegamos o celular, rolamos a tela sem pensar, escovamos os dentes já lembrando dos e-mails que ainda não abrimos, sentamos para tomar café, mas não sentimos o sabor. Nossa mente já foi, mesmo que o corpo ainda esteja ali. Vivemos no piloto automático, ocupados demais para perceber o quanto estamos ausentes. E mesmo quando fazemos algo simples, como andar pela rua ou conversar com alguém, estamos mentalmente a quilômetros de distância. Talvez você já tenha sentido isso. Terminou o dia, mas não lembra como ele passou. Fez várias tarefas, respondeu mensagens, entregou tudo no prazo, mas ficou com uma sensação estranha, como se tivesse vivido por obrigação e não por presença. Essa sensação tem nome. É a perda da atenção plena, e ela está se tornando o novo normal. Segundo uma pesquisa da Microsoft, nossa capacidade média de atenção caiu de 12 segundos no ano 2000 para apenas 8 segundos em 2015. Isso significa que, estatisticamente, hoje temos menos foco do que um peixinho dourado. Outra pesquisa da Asurion revelou que uma pessoa comum checa o celular 96 vezes por dia, ou seja, em média, a cada 10 minutos. A maioria faz isso sem sequer perceber. Vivemos fragmentados, a mente pulando de aba em aba, de notificação em notificação, como se estivesse sendo constantemente puxada para fora do agora. Isso tem um custo, e não é apenas produtivo, é emocional. A psicologia já chama isso de atenção fragmentada, e os efeitos colaterais vão desde cansaço mental até ansiedade crônica. Quanto menos tempo passamos plenamente presentes, mais desconectados ficamos, de nós mesmos, dos outros e do que realmente importa. Somos como arqueiros modernos disparando flechas o tempo todo, tarefas, mensagens, compromissos, ideias. Mas nunca paramos para observar o que acontece depois do disparo. Já corremos para o próximo alvo, e depois para o outro, e mais outro, até esquecermos por que estamos atirando. Essa metáfora é mais real do que parece. No Japão feudal, os samurais treinavam o arco e flecha não apenas como técnica de combate, mas como disciplina espiritual. No Kyudo, o arco não era uma arma, era um instrumento de autoconhecimento. E entre os princípios fundamentais dessa prática, existia um conceito que hoje soa quase como um sussurro em meio ao barulho moderno. O nome desse princípio é Zanshin. Zanshin significa, literalmente, mente que permanece. Um estado mental de atenção plena e vigilância que continua mesmo após a ação principal ter terminado. Imagine um arqueiro japonês. Ele posiciona o corpo com precisão, respira fundo, estica o arco, mira, solta a flecha e depois ele não se move, permanece ali, imóvel, firme, presente, porque o momento ainda não acabou. A flecha foi lançada sim, mas sua mente continua ali. Zanshin não é apenas sobre o tiro, é sobre o que acontece depois do tiro. É a atenção que permanece mesmo quando o ato termina. É a presença que se estende além do gesto. Essa ideia pode parecer distante, exótica, mas talvez ela seja justamente aquilo que nos falta. Vivemos em um mundo obcecado por velocidade, por fazer mais em menos tempo, por produtividade e multitarefa. Mas tudo isso tem nos custado a capacidade de viver o momento. Você já parou para observar alguém digitando no celular enquanto fala com outra pessoa? Ou respondendo e-mails no almoço? Ou pensando na reunião enquanto dirige? São cenas tão comuns que parecem normais, mas elas revelam algo profundo. Estamos em muitos lugares ao mesmo tempo, e em nenhum de verdade. A ausência virou hábito, a distração uma segunda pele, e o agora, um espaço ignorado entre um compromisso e outro. Mas, e se a resposta para essa crise de presença não estiver em técnicas modernas de produtividade?
E se não for sobre aplicativos, agendas ou ferramentas? E se a saída estiver em um estado mental milenar que ensina a viver cada instante com total atenção, mesmo depois que ele já passou? A verdade é que não precisamos ser arqueiros para praticar Zanshin. Não precisamos viver no Japão feudal. Zanshin é uma forma de encarar a vida com presença. É estar aqui, de verdade, enquanto o mundo tenta nos puxar para outro lugar. E isso começa com uma decisão silenciosa. A decisão de parar, respirar e observar o instante que está acontecendo agora. Porque talvez o problema não seja o número de tarefas, mas o fato de que já não prestamos atenção em nenhuma delas. Talvez o que esteja nos esgotando não seja o excesso de trabalho, mas a ausência de presença em tudo o que fazemos. E é aqui que a filosofia do arqueiro entra. Não para nos ensinar a mirar melhor, mas para nos lembrar de que a verdadeira precisão vem da atenção e não da pressa. Nas próximas partes deste vídeo, vamos explorar a fundo o que é Zanshin, de onde vem essa sabedoria, como ela se conecta com os princípios dos antigos samurais e, o mais importante, como aplicar isso na prática, no mundo moderno, nas pequenas e grandes ações do seu dia, porque no fim das contas, o que você faz importa, mas o estado de espírito com que você faz importa muito mais. Zanshin não é apenas um conceito bonito, é uma prática diária, um estado de vigilância serena, um tipo de atenção que não termina quando a tarefa acaba, mas que permanece, como o eco de um sino após o toque. No Japão, esse estado mental é cultivado em diversas artes tradicionais, mas é no Kyudo, o arco e flecha japonês, que ele se revela com mais clareza. Para o ocidental, atirar uma flecha é um ato simples, mirar e disparar. Mas para o arqueiro japonês, o disparo é apenas parte de um ritual muito maior e talvez o menos importante. Antes de atirar, o arqueiro silencia a mente, alinha o corpo, respira com profundidade, observa o alvo não como um inimigo, mas como um espelho. Quando a flecha é lançada, não há pressa, nem euforia. O arqueiro permanece imóvel, respirando, atento. Esse momento de presença contínua, após a ação, é Zanshin. Para nós, acostumados com resultados imediatos e constantes distrações, isso pode parecer inútil. Mas é justamente o que falta na nossa rotina. A permanência consciente no instante pós-ação. Na filosofia do Bushido, o caminho do guerreiro, Zanshin está ligado à honra. O verdadeiro samurai não baixa a guarda mesmo depois de vencer. Ele permanece atento, não por medo, mas por respeito ao momento e ao oponente. Zanshin é a mente que observa, que continua presente mesmo quando tudo parece ter terminado. O mestre Awa Kenso, um dos mais respeitados arqueiros do Japão, dizia: "O alvo não é o alvo. O verdadeiro objetivo é o autodomínio." Ou seja, acertar a flecha é consequência. O foco está no estado interior, e isso muda tudo. Zanshin nos ensina que a qualidade da ação não depende apenas do gesto, mas da presença que o sustenta. A mesma lógica pode ser aplicada ao nosso dia a dia. Imagine, por exemplo, que você esteja escrevendo um e-mail importante. Você revisa, ajusta o tom, envia. E então, sem nem perceber, já pula para outra aba, outro assunto, outro estímulo. Mas, e se você pausasse por 5 segundos, respirasse, sentisse o encerramento daquela ação? Isso seria Zanshin. Zanshin é quando você termina uma conversa e continua presente na energia do que foi dito, sem correr para a próxima notificação. É quando você termina de cozinhar e ainda sente o aroma, a textura do que fez, em vez de já mergulhar no celular. É quando você finaliza um treino e, em vez de correr para o banho, permanece alguns instantes com o corpo pulsando, sentindo a respiração, os músculos.
Zanshin é a arte de encerrar com consciência. E isso é raro. Vivemos em uma cultura que valoriza o início e despreza o fim. Celebramos começos, planejamentos, metas, mas esquecemos de estar inteiros até o último segundo de cada experiência. Aqui entra um ponto interessante. Embora Zanshin tenha origem oriental, muitos pensadores e cientistas do Ocidente também reconheceram o poder dessa presença contínua. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, criador do conceito de flow, descreveu esse estado como uma imersão total em uma atividade, onde a mente e o corpo atuam em sincronia. É um momento de foco profundo, onde o tempo desaparece, o ego se dissolve e tudo flui. No estado de flow, a performance é máxima, a experiência gratificante e a consciência completamente presente. Outro exemplo é a mindfulness, praticada e difundida por nomes como Jon Kabat-Zinn. Essa atenção plena ao momento presente, sem julgamento, tem sido estudada em dezenas de universidades e hospitais ao redor do mundo. Estudos publicados pela Harvard mostraram que quanto mais presente uma pessoa está em uma atividade, mais feliz ela se sente, independentemente do que esteja fazendo. Ou seja, o que nos torna satisfeitos não é o que fazemos, mas o quanto estamos ali de verdade. E isso nos leva de volta à filosofia samurai. Não se trata apenas de fazer algo bem feito. Trata-se de fazer com o espírito atento, mesmo depois do gesto. Zanshin é essa atenção que se estende como um fio invisível, ligando a ação à consciência. Agora pense nas vezes em que você desligou o despertador, mas continuou deitado, olhando para o teto. Ou quando terminou uma ligação e ficou com aquela sensação estranha no peito. Ou ainda quando completou uma tarefa e por um breve instante sentiu um vazio. Esses momentos são convites para Zanshin. Convites para sentir o espaço entre as ações, em vez de atropelá-lo. O conflito que enfrentamos hoje é profundo. Somos condicionados a ir rápido, a produzir mais, a responder tudo imediatamente. Mas ao fazer isso, sacrificamos o que mais importa: a nossa relação com o momento presente. Zanshin não exige mais tempo. Exige mais atenção ao tempo. E talvez, se você começar a observar melhor como termina cada coisa, uma conversa, um treino, uma atividade, perceba que ali mora um tipo de sabedoria que o mundo moderno esqueceu. Porque o guerreiro verdadeiro não é o que corre para o próximo alvo. É o que permanece presente, mesmo quando todos ao redor já estão olhando para outra direção. No próximo capítulo, vamos entender como levar essa sabedoria para a prática. Como aplicar Zanshin em sua rotina de forma simples, eficaz e profunda, mas sem precisar de um arco ou de um templo zen, porque no fim das contas, a sua vida é o seu dojo. Você não precisa de um arco, nem de um dojo. Para viver com Zanshin, basta começar a reparar. Reparar em como você acorda, em como se veste, em como fecha a porta ao sair. Zanshin não é sobre fazer algo diferente, mas sobre fazer o mesmo de sempre, com outra mente. Uma mente desperta, consciente, presente. Parece pequeno, mas não é. Na verdade, é uma das práticas mais poderosas que você pode cultivar. Imagine começar o dia sem correr, sem abrir o celular nos primeiros minutos, apenas respirando, percebendo a luz que entra pela janela, o som ao redor, a própria respiração. Esse simples ato, que pode durar 30 segundos, já é um exercício de Zanshin. Porque o Zanshin não acontece apenas depois da ação. Ele também pode estar antes, como preparação, e durante, como foco. Mas é no depois que ele se revela como consciência plena, porque é ali que o mundo moderno mais nos rouba. Quando terminamos algo e já partimos para outra coisa, sem sequer respirar. Vamos a alguns exemplos práticos. Você termina,
Um e-mail importante. Em vez de clicar direto na próxima aba, pause por 10 segundos. Leia o que escreveu. Observe como se sente. Respire. Você encerra uma conversa. Em vez de já olhar o celular, permaneça presente por alguns instantes. O que ficou daquela troca? Que energia ficou no ambiente? Você conclui uma tarefa, termina um treino, um banho, uma refeição, e então simplesmente fica ali, sem correr, sem fugir. Esse é o treino. É simples, mas não é fácil. Vivemos condicionados à pressa. Fomos programados para saltar de tarefa em tarefa, como se parar fosse perder tempo. Mas talvez o que estejamos perdendo seja justamente a vida. Zanshin, na rotina, é como um músculo. Quanto mais você treina, mais natural se torna. Aos poucos, você começa a perceber o que antes passava despercebido. O cheiro do café, o som da rua, o toque da água nas mãos, o silêncio depois de uma frase. E ao perceber essas coisas, você se reconecta com algo que nenhuma tecnologia pode oferecer: presença real. Agora, imagine isso se espalhando pela sua vida. Você entra em uma reunião e respira fundo antes de falar. Você caminha até o trabalho, observando a cidade com olhos novos. Você escuta alguém sem pensar na resposta. Apenas escuta. Você termina um dia e, antes de dormir, revisita em silêncio o que viveu, não para julgar, mas para integrar. Esse é o espírito do guerreiro moderno. Não aquele que luta com espadas, mas com atenção. Não aquele que corre, mas o que permanece desperto. Mesmo quando tudo à volta está correndo, a ciência também confirma os efeitos dessa prática. Um estudo da Harvard University, conduzido por Killingsworth e Gilbert, mostrou que as pessoas são significativamente mais felizes quando estão focadas naquilo que estão fazendo, mesmo que a tarefa seja comum ou repetitiva. Outros estudos associam a atenção plena a menos estresse, mais clareza mental, decisões mais assertivas e relacionamentos mais saudáveis. Zanshin não é só uma prática filosófica. É também um antídoto contra a ansiedade crônica, o esgotamento e a alienação moderna. E mais, é um caminho de maestria pessoal. Porque quem vive com atenção, vive com intenção. E quem vive com intenção, constrói uma vida com propósito. Você pode começar agora mesmo. Aqui vão 3 técnicas simples inspiradas na filosofia de Zanshin que você pode aplicar no seu dia a dia. 1. Finalização consciente. Quando terminar algo, uma tarefa, uma conversa, uma atividade, não fuja para a próxima imediatamente. Fique ali, por 10 segundos. Respire. Sinta o encerramento. Treine o seu cérebro para encerrar com presença. 2. Ritual de transição. Crie pequenos rituais entre as tarefas. Pode ser tomar um gole d'água, levantar, respirar fundo, alongar. Isso reseta a mente e traz consciência ao que virá. Ajuda a interromper o modo automático. 3. A respiração do arqueiro. Antes de uma ação importante, respire como um arqueiro. 3 ciclos lentos. Inspirando, segurando o ar, soltando devagar. Isso acalma o corpo, organiza a mente e alinha a intenção com a ação. Essas práticas podem parecer simples demais para o mundo complexo em que vivemos, mas justamente por isso funcionam. São como pequenas âncoras de consciência lançadas no oceano da distração. Zanshin não é sobre mudar o mundo. É sobre estar inteiro enquanto ele muda. Não é sobre controlar tudo. É sobre controlar sua atenção. E talvez, no fim das contas, isso seja tudo o que podemos controlar. Agora, imagine viver com esse tipo de presença. Em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão. Imagine viver com o mesmo espírito de um arqueiro, que mesmo após soltar a flecha, permanece firme, calmo e desperto. Esse é o convite, não para atirar melhor, mas para viver melhor.
não para fazer mais, mas para estar mais em tudo o que fizer, porque a flecha já foi lançada. Mas a sua mente ainda pode estar aqui. Zanshin é o que resta quando tudo passa, é o que permanece depois da ação. É a presença silenciosa que transforma o comum em sagrado. E se você chegou até aqui, talvez já esteja praticando, mesmo sem perceber. Respire, não vá embora ainda. Fique mais um segundo. Esse segundo é Zanshin.